Olá, boa tarde. Sou Ângela Souza, fundadora da Associação Âncora, Morada de Amparo e Restauração. Sou empresária do ramo de turismo na cidade de Mossoró. E nessa tarde eu vim trazer uma pequena palestra falando sobre acorde. E eu gostaria, nesse momento, de ler um versículo que tem lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, que diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar, destruir. Aí é onde Jesus responde assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, essa palavra de João 10, no verso 10, ele fala sobre que o Senhor, ele nos prometeu. Quem é o Senhor? O Deus de todo o universo. Então, ele nos prometeu que tenhamos vida e vida com abundância. E quando nós falamos hoje, nós vamos falar nessa tarde hoje sobre acorde. E o que é que significa acorde? Vamos lá, nessa tarde. Quem quer o que atinja seus objetivos, quem quer atingir seus objetivos, precisa partir de uma autoanálise profunda. Quando nós queremos atingir algum objetivo, nós precisamos o quê? Fazer uma autoanálise profunda do que nós precisamos mudar em nossas vidas. E aí, hoje, trazendo essa palavra, trazendo esse capítulo, né, do livro da ação, né, do poder da ação de Paulo Vieira, eu quero mostrar para vocês que quantas vezes nós precisamos mudar algumas coisas. Quantas vezes nós precisamos perguntar aonde nós estamos, o que nós precisamos mudar em nossas vidas. Como você tem se colocado diante da sua família? A nossa primeira pergunta. Por que você está aqui na Casa Âncora? Trazendo hoje, nessa tarde, mostrando o que é Casa Âncora. É uma casa que apoia, né, que treina e capacita a pessoa em vulnerabilidade social, que está na rua, pessoas que estão dependendo de droga, mulheres que são excluídas da sociedade, são mulheres prostituídas, mulheres que passam por N situações, tanto mulher, como criança, como jovem, como anciã, são um público diversificado. Hoje, nessa tarde, eu estou na Casa Âncora, aqui é merecedora que eu faça essa primeira palestra falando sobre o acorde. Acordar. Quem tem que acordar? Eu acordei. Eu acordei aos 27 anos de projeto social, a qual é realizada na cidade de Mossoró, que chama Casa Âncora. E o objetivo da Casa Âncora são ajudar pessoas que saem das ruas, da droga, que são excluídas pela sociedade. E nessa tarde, eu estou aqui na Rua Manuel Delfino, número 13, Alto da Pelônia, passando esse capítulo do livro, né? Esse capítulo, essa palestra que fala sobre o acorde. E qual é que vai ser a nossa primeira pergunta? Por quê? Por quê que você veio para a Casa Âncora? Primeira pergunta. Como? A segunda pergunta. Como está a sua família? Como está você? A terceira. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Quais são os objetivos? Quais são sua análise hoje, nesta tarde? O que é que você precisa mudar para que a sua vida seja transformadora? Quando eu decidi e tomei a decisão de amar pessoas, respondendo a pergunta: onde você está? Quais seus objetivos? Aos 14 anos de idade, eu fiquei sem mãe e sem pai. E fui cuidar verdadeiramente de 5 irmãos. E eu acordei muito cedo para a minha vida. Eu acordei muito cedo para uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Sinceramente, onde é que eu estava? E o que foi que aconteceu para Deus? Muitas vezes eu perguntava. E avaliava muitas coisas da minha vida.
e perguntava: como pode uma menina de 14 anos de idade perder os pais, perder a família e ficar com 5 irmãos para criar? Que vida é essa? O que eu tinha que fazer? Sinceramente, eu tinha 2 caminhos. Qual era o primeiro caminho? Era decidir, seguir em frente, acordar para um novo momento, um momento de dificuldades, um momento de totalmente que você olhar para um lado e você olhar para outro e você não via saída sobre a sua vida. E olhar para um lado e olhar e ver, sinceramente, o que tinha que ser feito. A mais velha de 5 irmãos, o que foi que eu peguei? Coloquei no papel, me lembro como se fosse hoje. Coloquei no papel. E nesse papel eu disse: olha, eu preciso dar de comer a meus irmãos. Eu preciso, para dar de comer a meus irmãos, o que é que eu tenho que fazer? São as ações da minha vida. E eu comecei isso muito cedo, sem saber como começar. Mas eu acordei que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava alimentar aqueles 5 irmãos. Imagine eu com 14 anos a mais velha e os outros, como não era. E eu acordei. Nesse dia, nessa época, eu me levantava, já de manhã, eu já ia pescar, eu ia tirar o leite das vacas, eu ia plantar uma horta. Eu tinha uma horta que eu plantava para poder alimentar e vender as verduras. E aí, muitas coisas na nossa vida, nós precisamos acordar e precisamos fazer alguma coisa que vai mudar a minha vida. Hoje eu estou muito emocionada de estar fazendo isso. Porque viver uma prática de uma vida transformadora. Uma mulher com 48 anos de idade hoje, dentro dos 14 anos de idade, onde eu tive uma grande responsabilidade. Aí muitas pessoas dizem assim: como as pessoas que mais lhe vê, que mais lhe conhecem, definem sua atitude diante da vida. Como as pessoas que mais lhe vê, definem suas atitudes diante da vida. Quando eu olhava para aquelas pessoas que... Eu não sei se acontece com vocês isso. Mas quantas pessoas olhavam para mim e diziam assim: uma negra, sem mãe, sem pai, sem família, para onde ela quer ir? Nascida em Mossoró, no Rio Grande do Norte, aos 6 meses de nascido, fui embora para o Acre, Rio Branco, em cima de um pau de arara. Já começou bem, né, a história? E aí, quando eu fui para Rio Branco, começou toda uma trajetória de vida. Todo um momento de desafios. E aí, quando tudo começou na minha vida, foi quando a acordar para criar meus irmãos, acordar para sustentar a casa, acordar para proteger a família, acordar para manter toda uma situação. E uma das coisas que eu lembro muito bem, em 83, foi quando eu saía de casa, às 3 da manhã, pro curral, a um frio de quase 10 graus, para tirar um leite. Muitas vezes eu ia de pé no chão, porque não tinha um sapato para calçar. E às vezes não tinha uma bota para calçar e nem tinha a vestimenta para se proteger do frio. E aí, naquele momento, eu sabia piar a vaca, eu sabia pegar aquela vaca e deixar ela no ponto para tirar o leite nos pés da vaca. Depois de tudo tirado, aquele fazendeiro, ele me dava 2 litros de leite para criar meus irmãos. Quando eu chegava em casa, 2 litros de leite, eu botava 2 de água para multiplicar para aquelas crianças. Terminava de fazer isso, fervia o leite, botava aquele lugar, já ia para outra situação, que era aguar a horta das verduras que tinha plantado. Qual eram as verduras que eu mais gostava? Coentro, cebola, que dava mais ligeiro, alface, que nascia rápido, e eu tinha o quê? Como vender e trazer esse dinheiro, né, para
multiplicar aquele momento. Multiplicar de uma forma. Depois dessa parte, que a outra era a guarda de 7 horas, vinha outra parte. Que parte era essa? A outra parte de ir para a casa de farinha. A casa de farinha, primeira parte era ir apanhar as macaxeiras, arrancar as macaxeiras do pé, para depois da macaxeira tirada, botava de molho, pegava aquelas que estavam de molho e colocava para começar a fazer o processo na casa de farinha. E aí hoje, como o nosso tema fala sobre acorde, o que é acorde para você? Por que a Casa Âncora hoje, nós trabalhamos com pessoas com saúde mental, pessoas abandonadas? O que é que você tem que fazer hoje para mudar a sua vida? O que é que precisa? O que é que precisa para mudar hoje a sua vida? E aí nós trabalhamos com o quê? Sinceramente, como você se coloca no mundo? Como você se coloca no mundo? Eu tinha 2 caminhos para se colocar no mundo. O primeiro caminho era me colocar com muita autonomia. E a outra, dar desculpa. Ficar deitada em casa. Ficar sem fazer nada. Tinha 2 caminhos para seguir. Ter autonomia da situação ou ficar deitada e esperar que alguém chegasse para mim e fizesse tudo. Você acha que para mim chegar de 83 para cá, para chegar aqui hoje, você acha que eu estaria aqui agora? Eu estaria aqui agora? Sinceramente, como você se vê na questão de atitudes e autonomia diante da vida? Hoje, eu me vejo como uma mulher próspera, como uma mulher rica, como uma mulher abençoada. Tudo na minha vida e na sua vida precisa acordar, precisa querer, precisa saber o que você quer na sua vida. Se você está no estado que você não tem o que comer, se você está no estado que você não tem da onde resolver a situação, de alguma forma você precisa buscar uma ferramenta para mudar a sua vida. Naquele momento eu fui buscar a melhor ferramenta, que era fazer uma faxina na casa de uma pessoa, eu ia plantar, eu ia fazer qualquer coisa que, aos olhos da gente, hoje, muitas pessoas que não querem fazer as coisas que tem que fazer. E aí nós vivemos o quê? A viver à mercê de autoridades, a viver à mercê de pessoas que querem que tenhamos de cabeça baixa, a viver à mercê de situações, viver sendo liderado por pessoas, viver liderado por causas, por momentos de coisas que não faz bem para nós. E aí nós hoje temos que aprender a acordar para a vida, acordar para o momento da sua vida. Observe-se ao lado, observe durante a semana, observe como está sendo a sua vida. Observe que, ou deixar mais uma vez para recomeçar na segunda-feira. Como está a sua vida hoje? Eu acredito que na Casa Âncora nós temos um momento de reflexão todos os dias. Nós temos na Casa Âncora um momento de conciliação, um momento às tardes de compartilhar. E nessa tarde eu pergunto a você: você já acordou para o que você precisa fazer? Você já pensou em fazer uma caminhada aqui dentro do projeto? Você já pensou que a sua terapia depende de você? Você já pensou que a sua vida, ninguém é responsável pela sua vida se não for você? Você já pensou nisso hoje? Trazendo para a minha realidade, eu escolhi tomar uma decisão na minha vida. Eu escolhi, quando eu elaborei um projeto, durante 27 anos, eu elaborei um projeto na Casa Âncora. Esse projeto, de vários outros projetos, um plano de gestão administrativa, PGA.
E foi agora esse ano, dia 15 de dezembro de 2018, foi quando eu acordei para muitas coisas. Quando eu acordei para uma vida extraordinária na minha vida. A minha vida inteira foi abençoar, foi cuidar, foi abrir portas, foi abrir casas para as pessoas, tirar as pessoas da rua e colocar uma pessoa para ter onde dormir, dar nome a essas pessoas, organizar essa vida, porque é muito fácil. Você pegar uma pessoa que já tem um certo conhecimento na vida, você pegar essa pessoa e ensinar ela, conscientizar ela do que tem que ser feito. Mas quando você pega uma pessoa lá do fundo do poço, que está debaixo de uma ponte, que está dormindo debaixo dos papelão e vivendo uma vida destruída, e trazer essa pessoa dentro do lá e cuidar dele, do dar banho, do conscientizar ele e mostrar a ele a necessidade que vale a pena acordar e deixar tudo que ele estava fazendo, tudo que trouxe a ele desespero, tudo que trouxe a ele uma vida de disfunção, de sofrimento. E aí foi quando eu acordei na Casa Âncora. Quantas pessoas eu ajudei na Casa Âncora, quantas pessoas não quiseram ser ajudados. Trazendo para minhas palavras, que tem uma frase dentro do livro do Poder da Ação, que é extraordinária, que eu vou ler. Mas quantas pessoas eu tirei da rua, à meia-noite, buscando pessoas nas ruas, trazendo para abençoada nessa casa, da comida, da roupa, do sapato, de tudo isso. E essas pessoas não valorizaram. Que pena. Que em dezembro eu acordei para uma situação. Quando eu fiz o projeto e vi aonde eu precisaria mudar. Onde que eu estava errando. E fiz uma autoanálise do projeto todo da Casa Âncora. E fui passo a passo. E um dos passos foi quando eu vi aqui um plano de gestão da Casa Âncora, quando eu peguei todas as contas fixas e tudo aquilo que eu ganhava e comparei e fui ver uma coisa. Como eu estava fazendo a coisa errada. E como eu tive que mudar. A despesa fixa da Casa Âncora de 2017, 2018, 22 mil, está aqui feito por um especialista. Esse documento aqui ele foi pago, através de gráfico, está aqui. Ele foi pago por um especialista. 22 mil reais é o custo mensal de uma casa dessa. Através da minha agência, empresária no ramo de turismo em Mossoró, todo o meu dinheiro eu pegava para abençoar essas vidas, sem ter nenhum tostão, sem ter documentos, sem ter nada. Chego na casa sem ter nada. E eu pego essas pessoas, trazia elas para cá e começava todo um processo. Como os 10 passos que tem na Casa Âncora, 10 passos da Casa Âncora para um atendimento. 10 passos, acolhimento e cadastro, orientação, integração, acomodação, laboterapia, acompanhamento e progressão, avaliação psiquiatra, medicação, análise comportamental interna, avaliação e elaboração de prontuários da UBS, análise do interno ao meio. E aqui tem um mapeamento de processo da Casa Âncora, como tudo isso acontece. Já imaginou quantas horas eu vivi, quantos momentos eu vivi para montar tudo isso, missão, visão e valores? Quantas horas eu passei acordada fazendo todo um processo de gestão de uma casa, porque eu queria entender, meu amigo Paulo Vieira, você que vai assistir, eu queria entender, fazendo a prática e fazendo a teoria no papel, como isso acontece realmente. Mas eu precisei renunciar muitas coisas da minha vida. Há 12 anos atrás, eu renunciei vidas
a minha vida, eu renunciei à minha faculdade, eu renunciei todo um processo de vida de uma mulher e recebi uma missão. No dia 23/8/2008, eu recebi uma missão dada por um pai, pelo esposo lindo, por aquele que tudo faz, tudo executa. O carpinteiro que muda toda a história e mudou a minha vida. Eu recebi uma missão dele. E que missão, viu, meus amados? Que missão! Uma missão totalmente de renúncia, uma missão de choro, uma missão de dor, uma missão que eu fui impactada. E que essa mulher que vocês estão vendo aqui hoje, ela não tem mais querer, a não ser para ser uma profissional a partir de agora. Através de todas as ferramentas que recebi, as ferramentas de coach, as ferramentas do poder da ação, e a maior ferramenta que eu recebi de Deus foi ser grata ao Senhor por Ele ter me escolhido para uma grande obra. Que grande obra impacta a pessoa na cidade de Mossoró e no Rio Grande do Norte, nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. E começou por mim. Começou quando eu acordei, porque eu precisaria ser mais humilde. Eu precisaria ser mais mãe. Eu precisaria amar mais aqueles meus irmãos que eu cuidei. Por eu achar que tinha muita responsabilidade, eu era uma pessoa com o pulso muito forte. Quando eu batia, tinha que ser do jeito que eu queria. Tudo que acontecia no meu lar tinha que ser do meu jeito. E eu tive que acordar para muitas coisas. Eu tive que aprender a ser mais dona de casa. Eu tive que aprender a valorizar as pessoas que estavam ao meu lado. E trazendo para mim e para você hoje. O que você tem valorizado? Será que você valoriza a pessoa que te tirou da rua? Será que você valoriza a pessoa que dá um prato de comida? A pessoa que te serve? Será que você valoriza a pessoa que te deu a roupa? Será que você valoriza a pessoa que te deu o nome? Será que você valoriza a pessoa que penteou teus cabelos? Amigos, eu acordei há 27 anos atrás, quando eu peguei uma mulher de rua. A mulher estava com 30% de vida. A Fabíola. E essa mulher, eu botei dentro da minha casa. Os especialistas disseram, não bote, porque a doença que ela tem vai pegar na casa todinha. Mas eu aprendi uma coisa. E que se isso aqui é verdade, se isso aqui tem valor, se isso aqui muda a história, eu fui para ela. Eu fui buscar uma palavra que diz assim, lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 4, ele diz assim, 4 e 5, ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as enfermidades e levou sobre a cruz do Calvário. E peguei aquela pessoa e transformei. Hoje, essa pessoa mora em Brasília hoje. E hoje ela é capacitada. Ela foi transformada, ela foi curada pelo processo através da Casa Âncora, a qual eu também, no processo de adaptação. Por que a Casa Âncora tem um processo? 3, 6 e 9 meses. Porque eu também passei por um processo de 1 ano. Eu fiquei dentro do quarto de 1 ano para montar, para ver todo o processo da Casa Âncora. Eu tirei da Bíblia todo o processo, como funciona um processo, como você tem que ser, qual o tipo de líder que você tem que ter. Porque o líder não é aquele que manda, é aquele que vai, bota a mão na obra, é aquele que faz a diferença, é aquele que através do exemplo dele, os demais que estão aqui vão acompanhar. Não é porque você manda, mas é porque você é especial. É porque você, através dos seus comportamentos, através das suas atitudes, através de uma mudança de comportamento, transforma a vida das outras pessoas. E aqui todos eles me conhecem. Mossoró me conhece por umas simples coisas. Não preciso falar muito. Eu preciso falar uma coisa bem linda que tem aqui no meu CGA, que diz assim, eu vou falar sobre um documento
que foi idealizado por mim, que fala tremendamente do que eu sou. E eu encerro minhas palavras lendo essas pequenas linhas. Eu, Ângela Maria de Souza, 48 anos de idade, empreendedora empresária, empreendedora social, fundadora do projeto Casa Âncora e presidente da Associação Amar na cidade de Mossoró. Acima de tudo isso, uma mulher cristã, uma mulher missionária, uma mulher mãe, uma mulher que dedicou 20 anos da sua vida à causa humanitária para ajudar os mais necessitados, sem ter nada em troca, viu? Eu acordei para isso. Fazer, independentemente de quem seja. Porque ajudar meus filhos é muito fácil. Ajudar meus pais é muito fácil. Pega uma pessoa da rua que você não sabe nem de onde pariu, que não pariu dentro de mim. E faça a diferença na vida dela. Faça a diferença na vida dela. Crianças, jovens, adultos e idosos que sofrem nas ruas. A Criana de Infância brasileira, uma mulher abençoada que abnegou de muitas coisas por amor ao próximo. Criou a melhor agência de viagem, a Rede Turismo, e fundou a Casa Âncora em Mossoró para amparar, restaurar a vida e a felicidade de muitos. Atualmente, Ângela Souza se dedica aos projetos sociais Casa Âncora. Parei a minha agência, renunciei minha vida profissional, mais uma vez, para me dedicar à vida de pessoas, para transformar a vida de pessoas. E eu acordei para muitas coisas. E eu acordei, como diz a palavra, lá na Bíblia, não sou, mas a Bíblia diz assim, Romano 8:28, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo fomos chamados. Eu fui chamado para uma missão. Acordei e a partir de agora, nesse relatório aqui, eu acordei que eu preciso mudar, que eu preciso dar rumo a muitas coisas. E eu preciso, agora, mais do que nunca, acordar, agir e decidir para um novo tempo. Eu, Ângela Souza, decidi ser uma mulher extraordinária e abençoar a vida de muita gente na cidade de Mossoró, nos 167 municípios do Rio Grande do Norte, nos 27 estados do Brasil e todo mundo lá fora, abençoando e impactando vida. Yes!